Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade a nossos vídeos ligados a desenho técnico. Hoje a gente vai estar fazendo como prometido, realizando agora uma revisão, analisando o desenho de uma peça plana, ou melhor, de um conjunto com peças planas. Ele tem algumas cilíndricas também, mas ele traz essa amplitude de peças planas. Então, já que os dois últimos vídeos a gente tratou com peças cilíndricas, embora o conceito não mude, é só questão mesmo de visualização, identificar os elementos, enfim. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Antes de ver as peças individuais, o primeiro ponto, esse é um desenho de um conjunto mecânico, um conjunto mecânico simples, são vários guias mecânicos, você consegue fazer um deslocamento desse conjunto, dessa peça nesse sentido, esse sentido aqui, ainda você tem uma terceira que faz esse outro movimento. É um conjunto didático, justamente para treinar a fabricação desses elementos mecânicos, tá bom? Então, justamente, como ele é um conjunto mecânico, você tem a associação de várias peças, para que ele venha a chegar ao seu objetivo final, que é justamente a montagem desse conjunto. Então, no outro vídeo a gente trabalhou com uma peça de forma unitária, ou seja, analisando um elemento independente, e aí são justamente várias peças para compor um conjunto. Bom, normalmente quando vem um desenho como esse, normalmente você vai ter várias peças retratadas em uma única folha, como o caso aqui. Uma folha A3, então você tem vários elementos retratados em uma única folha. É a mesma situação, se você pegar um desenho como esse, que retrate vários elementos em uma única folha, você não deve ficar assustado e, poxa, muito complicado, complexo. O que você deve ficar atento é analisar o elemento separadamente. E de fato conseguir desassociar as informações que porventura na diagramação você vem entender que foi de um outro elemento, ou você vem se confundir pensando que é de um outro elemento. Isso aí que você tem que ficar atento. Bom, aqui, se a gente for observar, a gente tem um desenho de uma peça, tá aqui é uma peça, aqui peça 1, aqui embaixo a gente tem um desenho de uma segunda peça, peça 2. Aqui em cima, a gente tem um desenho aqui, eu vou fazer aqui cruzando. Bom, essas três vistas representam a peça 3. Aqui embaixo está a peça 4. Aqui em cima, peça 5, a única vista, não a peça cilíndrica, está aqui o símbolo de diâmetro. Embora não obrigatoriamente porque tem um símbolo de diâmetro que é uma peça plenamente cilíndrica. Você pode ter o símbolo de diâmetro e estar retratando uma parte da peça que é cilíndrica. Inclusive um furo, uma peça plana não deixa de ser um objeto cilíndrico. Então, mas nesse caso aí ele realmente é todo cilíndrico. É um pino, Aqui a peça 6, um outro elemento cilíndrico. Aqui é um elemento excêntrico, que é justamente o que faz com que tenha aquele movimento do guia. E por último, essa peça, uma outra peça cilíndrica, fosse um manípulo, uma porca, a gente vai dar uma olhadinha na melhor, a peça 7. E aí fecha o desenho do conjunto mecânico. Aí encerra o desenho do conjunto mecânico. Bom, esse vídeo também a gente vai dividir em duas partes, Dependendo, a gente pode deixar até 3 partes, como são vários elementos, mas com certeza uma parte só não vai dar para ser só essa aula, tá bom? Essa revisão. Bom, vamos primeiro aqui dar uma olhadinha na peça 1. Bom, essa peça 1, depois eu vou dar um foco melhor individualmente nas vistas, mas só para ter uma noção das vistas. Observa que essa vista aqui ela te dá uma boa dimensão da espessura da peça. Observa que ele mantém aqui o alinhamento da peça e aqui ele também mantém, fazendo justamente aquela questão que a gente já viu em outras aulas, que é a projeção ortográfica, mostrando a vista frontal, a lateral esquerda e a superior.
né? Então você tem a frontal, a lateral esquerda e a superior da peça. E, obviamente, eu vou já dar um foco nela, né? Quando você faz uma análise de uma peça como essa, você diz, poxa, são vários elementos que tem ali para ser retratado. Mas aí tem aquele detalhe de você identificar o que é peça e o que é cota, né? Aqui, por exemplo, né, o desenho da peça, eu vou aqui marcar ele. Deixa eu deixar uma espessura maior aqui, ó, traçado. O desenho da peça é esse aqui. A vista, né, pelo menos da peça, é essa aqui. Tem um rebaixozinho aqui. Aqui. Aqui tem um ângulo, né? Então a vista da peça é essa, né? Então é essa vista que você tem. Aqui você tem alguns elementos que não dão para ver nessa vista, né? Ele está aparecendo aí tracejado, né? Mas a vista da peça é essa marcação, né? Essa linha aqui, vou colocar de vermelho, ela na verdade é só a linha de chamada da cota, né? Ela não representa a peça não. Então você diz, poxa, a peça é só isso e tem toda essa representação nela. Por que isso? Está ligado à questão de precisão, né, do projeto mecânico da peça, né? Então você acaba tendo mais informações. Como eu tinha já falado, né, a peça ela tem muito essa característica, né, como se fosse um mapa, né, onde você vai estar justamente observando cada elemento para poder entender, desde a sua construção até a sua montagem, né? Bom, antes de tudo da gente falar sobre essa vista, né, um detalhe importante está aqui, ó. Esse elemento aqui, circular, esse aqui, circular, que está aqui indicado com o diâmetro de 8 milímetros, ele não faz parte da peça. Essa peça ela tem um detalhe que é justamente um tipo de guia chamado rabo de andorinha, ou guia angular, que é isso aqui, né? Essa peça ela tem esse ângulo aí. Esse ângulo aí é justamente um guia, ou seja, um outro elemento, né? Aqui ela é uma peça fêmea, né? Um outro elemento com o modelo inverso, né? O espelhado, ele vai estar justamente deslizando no interior dessa peça. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Pronto, aqui. Esse ângulo aqui, né, eu não confirmei se é a mesma peça, mas o exemplo funcional é esse aí mesmo. Ou seja, você tem um guia e essa peça vai fazer o movimento de estar justamente deslizando, né? Então, aquela peça é uma peça fêmea, pode ser essa aqui, provavelmente é essa aqui, enfim, mas é a mesma lógica funcional. E você tem uma outra peça tipo macho que está aqui deslizando. Então o primeiro ponto vem aqui. Aí você diz, poxa, mas o que é que tem a ver esse círculo aqui, esse elemento circular? Esse elemento circular nada mais é do que um pino, né, de calibração que é colocado na peça enquanto ela vem sendo fabricada ou depois também para medir ela. E esse pino ele serve justamente para dar apoio na medição. Você diz, poxa, para dar apoio na medição, por quê? Observe o seguinte, esse elemento quando fabricado, ele vai ter uma área aqui de contato com o instrumento, seja paquímetro, micrômetro, bloco padrão, muito pequeno, né? Ou seja, você vai ter uma área pequena aqui, né, que consequentemente, dependendo do esforço que você venha utilizar o instrumento de medição, pode vir a danificar a peça, ou até você não ter um bom apoio, né, e causar um erro paralaxe, né? Então, o elemento, ele quando vai ser medido, ele é medido por esse pino padrão. Então, justamente a área de contato, quando você for fazer a medição, vai ser com esse cilindro. Aí você diz, poxa, aí tem que ter esse cilindro então para medir, tem que ter, né? Seja se você estiver fabricando a peça, seja se você for fazer alguma análise dimensional, né, desse elemento, tem que ter ele aí para fazer essa verificação, né? Então aí vai como a primeira observação, né, já que nos vídeos anteriores não tinha nenhum elemento que retratasse algo parecido com isso.
né? Então esse aí é o primeiro ponto aí para a gente verificar, né? Esse elemento ele seria justamente um pino, né? Você teria lá o pino. Teria um pino e do centro desse pino até uma outra determinada área, que poderia também ser um pino, né? Você vai ter lá uma medição qualquer. Essa medição ela vai representar o valor aí ideal da tolerância. Vamos dar uma olhadinha na dimensão aqui desse elemento. Ó, ele está aqui indicado, ó, 51,07 mais 3 centésimos. Né? Então, o que isso significa? Significa que essa peça, quando for fabricada, com a medição com base nesse cilindro, né, ela vai ter que ficar entre 51,07 até 51,10, né, ou 51,1. Né, então ele varia aí 3 centésimos, né, 0,7 até 10, né, dentro da tolerância permitida. Ok? Bom, um outro ponto também aqui interessante é esse pequeno rebaixo aqui. Você pode ver que vem aqui uma linha, ela baixa aqui um pouquinho, volta aqui, sobe. E aqui ele está dizendo a espessura, né, a profundidade desse canal, 1 milímetro. Você diz, poxa, 1 milímetro tão pouco, por que tem esse canal aí na peça? Essa peça aqui, como eu retratei, ela é um guia. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se algum aparece. Não, aqui não aparece bem, não. Bom, aqui ele não aparece tão legal, mas vamos tomar como base aqui mesmo. Como esse guia ele vai ter o atrito, né? Você vai ter uma área de atrito grande, né, entre a peça macho e a peça fêmea. Aquele rebaixo ali, né, que ele ficaria mais ou menos aqui. Esse rebaixo, né, ele é justamente para diminuir o atrito entre a peça macho e a peça fêmea. Então esse é o objetivo dele. Então aquele canal pode ver que é 1 milímetro, ele não está indicando nenhuma tolerância específica, que é para justamente não ter o atrito. Então não é um processo de fabricação, se for o caso da confecção da peça, para se ter tanta precisão, porque o objetivo dele é existir aquele elemento para diminuir o atrito. Então 1 milímetro ali é um valor indicado para ele, mas se você fizer 1,5, né, 0,9, não vai ter interferência na fabricação dele, tá bom? Bom, um outro ponto aqui, né, para o vídeo também não ficar muito extenso, observa que ele está cheio de referências de rugosidade. Ele está muito aí com referências de rugosidade 1.6, né? Você diz, poxa, precisa aparecer tanta rugosidade 1.6, a gente não poderia colocar uma rugosidade geral? Vamos dar uma olhadinha aqui na legenda da peça. Até aqui, ó. A peça ela deve ter 3,2 no geral e 1,6 nos pontos específicos. Então, como são vários pontos específicos, ficou lá um com 1.6, né? Tem várias vezes aparecendo aí 1.6. Né? Eu particularmente, não é um desenho meu, mas é um caso como esse aí, né? Talvez fosse até mais interessante deixar como 1.6 no geral. Né? Ou o inverso, né? Deixar 3.2 algumas partes externas. Então fica muita representação de 1.6, né? Acaba confundindo. Né? Ou você acaba desprezando, né? Aparece tanto que você acaba nem ligando onde tem 1.6. Mas como é um projeto mecânico, você vai ter essa questão do guia, né? Então é preciso que tenha uma boa precisão no acabamento. Bom? Fora a questão das tolerâncias, né, de rugosidade, você tem as cotagens, né, de forma geral. Né? Observa que aqui ele está dando uma ênfase ao comprimento total da peça, 115 mais ou menos 4 centésimos, né? Ou seja, vai de 114,96 até 115,04, né, o valor admissível para esse comprimento da peça. Uma outra tolerância aqui, 45 mais ou menos 5 centésimos, né? Ele vai de 44,95 até 45,05, os valores admissíveis. Esse aqui a gente já falou. Aqui mais uma outra tolerância, né? Só positiva, né? 12 mais 2 centésimos, 12 mais 4 centésimos, né? Então ele vai de 12,02 até 12,04. Aqui uma outra tolerância também referente à altura.
E aqui, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, uma tolerância geométrica de paralelismo, né? O que é que essa tolerância aí está dizendo? Ela está pegando como base essa linha aqui e essa linha aqui, né? Aqui tem o registro da face A, né? Então aqui ele está dizendo que justamente entre essas duas faces, né, a face A e a face indicada pelo datum, o paralelismo não deve exceder mais do que 3 centésimos, né, do elemento, com base no elemento de referência, né? Então essa linha aqui, né, ela vai servir de referência para essa outra aqui que não pode oscilar mais do que 3 centésimos, né, de paralelismo, né? Significa o quê? Que ela deve manter, né, a mesma distância em todos os pontos de uma linha para outra, ou não deve exceder mais do que 3 centésimos. Bom, né, vocês já entenderam a lógica do vídeo, né? A gente vai estar tratando aí o máximo de elementos possíveis. Vamos dar uma pausazinha no vídeo, né, para ele não ficar tão extenso para a gente postar ele. E a gente vai dividir aí, né? Acredito que realmente deva fechar em 3 vídeos, tá bom? Valeu, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.